E aí, pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa conversa. Como eu sempre digo, se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, depois corre lá e assiste, vem conhecer um pouquinho do meu trabalho da DAI. E aí, hoje o que eu quero trazer para vocês é de como era a vida, né, desses homens e mulheres negros e negras trazidos aqui para o Brasil, que foram escravizados aqui, não só aqui, mas que foram transportados, né, para vários lugares aí do mundo. E aí um ponto que a gente precisa entender primeiramente, né, que a violência ela já começava lá no continente africano, quando esses povos eles eram colocados nos navios que eram chamados de navios negreiros, que o termo negro, né, é essa diferenciação, né, de raça, como eu digo, como eu disse anteriormente, que eles subdividiram, né, a raça humana apenas no propósito de sobrepor uma a outra e de uma questão de relação de poder. Então, esses navios que traziam essas pessoas eram chamados de navios negreiros. E aí, o que acontecia? Uma das primeiras coisas que aconteciam era que as viagens elas eram extremamente longas, então eles tentavam obter o maior lucro possível, porque como eu também disse no vídeo anterior, o tráfico negreiro ele vai se transformar numa transação comercial muito rentável, vai ser muito benéfica, né, a todos esses comerciantes aí. E aí, como um exemplo, se o navio negreiro naquela época ele suportava aí cerca de 1.200 pessoas, eles faziam caber 2.000. Por quê? Porque durante o trajeto essas pessoas poderiam ser acometidas por doenças, ou até mesmo essas pessoas muitas das vezes por se negarem, né, a se tornar pessoas escravas, né? Essas pessoas elas deixavam de comer e acabavam falecendo. E aí, o que esses, como é que eu posso falar, esses traficantes faziam, né? Eles colocavam o máximo de pessoa possível que cabia ali dentro daquele cargueiro, amontoavam as pessoas, e aí durante todo o trajeto, o que costumava dar para eles de alimento era água, muito pouca água, e uma espécie de um angu para que eles pudessem comer. Então, muitos desses negros eles não chegavam vivos aqui no Brasil. E aí um ponto também que eu falei no vídeo anterior é que alguns desses negros, quando tinham a oportunidade de escapar, acabavam cometendo suicídio, né? Se jogando no mar, porque preferia a morte do que a escravidão. Bom, chegando aqui no Brasil, aí um ponto bem interessante, um professor meu, um querido professor meu de história, também na época de fundamental ali, acredito que já médio, não lembro muito bem, há muito tempo, né, gente? E aí ele era o tipo de pessoa que ele te fazia mergulhar na história, sabe, o professor Alex? Ele te fazia mergulhar na história, e é um dos pontos que eu sou muito apaixonada por história, e é como eu costumo dizer para os alunos que a história é uma grande fofoca, né? E quem não gosta de fofocar. Então, eu acho que na mão certa, na fala certa, ela consegue te fazer viajar, né, nessas informações. E esse professor meu, ele costumava dizer que o negro escravizado, ele precisava de 3 P's, né? Que era pão para comer, pano para vestir e pau para entrar na linha. E ele conseguia discorrer, né? Ele conseguia descrever todas essas informações, todos esses 3 P's de uma maestria e de uma forma impressionante. E aí, o que significa esses 3 P's? Né? A questão da vestimenta era dada aos negros roupas 2 vezes ao ano, uma camisa e uma calça, uma camisa e uma saia. Então era muito comum que esses negros eles viviam, né, esfarrapados, rasgados e sujos. Outro ponto também interessante é que por conta, né, do trabalho, para vocês terem uma base, o negro, né, escravizado, ele chegava a trabalhar 20 horas por dia, que fosse nas plantações, que fossem nas minas e assim por diante. Então, esse negro chegou a um ponto que ele houve a necessidade, né, de tecer as suas próprias roupas, o que geralmente era feito pelas mulheres escravas, porque, como se diz, não se queria gastar com aquele negro, né? Ele era uma mão de obra escrava, um objeto daquele senhor, e que o gasto teria que ser mínimo. Então eles começam, depois de um tempo, a confeccionar as próprias roupas, até mesmo, não sei se vocês lembram daqueles sacos, né? Aqueles sacos de linho, de farinha, da época e tal. E aí, acho que o tecido não é nem linho. Quem é mais antigo vai lembrar quando a gente ia naquelas quitandas e tinha... eu vou achar a foto e vou colocar aqui para vocês. E tinha um saco bem grande que tinha farinha de trigo, que tinha feijão, que a gente comprava nos pacotinhos. Eu lembro um pouquinho dessa época, não sou tão velha assim, mas lembro.
Então eles utilizavam esses produtos aí para fazer as roupas. Comida era a menor possível, geralmente era alguma coisa à base de farinha, uma carne seca ou um peixe, né, que era lhes dado. E aí um termo que é muito usado, que as pessoas falam que tem caroço nesse angu, né, é porque as negras, quando elas iam levar a comida, muitas das vezes elas escondiam pedaços de carne ou na roupa, ou nos seios, ou nos turbantes, né, e colocavam ali naquele angu para aquele negro, para que ele pudesse se fortalecer ali para aquele trabalho. E o pau para entrar na linha é que o negro, que se ele não obedecesse, né, que se ele não fosse domesticado, e aí vem a questão da palavra doméstica, né, que era o negro domesticado, que se ele não entrasse na linha, né, se ele não fizesse o que deveria ser feito, e aí a gente vai ter a separação do negro do trabalho no campo, nas minas, e das negras que faziam parte, né, da cozinha, que cozinhava aí dentro da casa grande. A gente vai ter a separação também da casa grande e da senzala. A casa grande é onde os senhores moravam, né, e a senzala era como se fosse um grande galpão, aonde esses negros aí se amontoavam no chão, porque eles também não tinham cama, né, dormiam no chão puro, no chão de barro batido. E aí, quando, como eu disse, você fala nessa questão do pau para entrar na linha, aí é o castigo físico de chicotadas, de palmatória, os castigos físicos das piores formas que vocês possam imaginar, e se vocês já imaginaram, multipliquem por 10. Eram de ficar acorrentados durante dias, tinha uma espécie de tipo que se assemelha muito com uma focinheira mesmo, porque o negro escravizado ele era tratado como um animal que colocava-se no rosto daquele negro e prendia para que ele não recebesse, né, ajuda de água ou de comida. Então ele era castigado ali daquela maneira. E também através do estupro, porque tem muita gente que fala, mas por que eles não se rebelavam? Houve vários casos, né? Há casos, como é que fala, documentados, que vários escravos se rebelaram, que chegaram a matar os senhores, né, da Casa Grande, matar todo mundo. E haviam rebeliões, como eu disse no vídeo do Zumbi dos Palmares, que não ficou muito claro por conta da situação do dia. Havia muitos negros também que fugiam para dentro das matas, ia para a cidade dos interiores e de encontro com os quilombos. Mas, como eu costumo dizer, a escravidão ela não era só física, ela também era mental, né? Ela era mental. Então, quando as chicotadas já não faziam mais efeito, quando a palmatória, quando as mutilações, tá? Muitos negros eram mutilados, eram castrados, aqueles negros que eles acreditavam que não eram bem dotados, eles eram castrados. Então, quando as agressões físicas já não bastavam, vinha a agressão psicológica, que aí uma das agressões psicológicas que eles utilizavam, tanto nas negras, né, nas mulheres, quanto nos homens, e em principal o homem, era como se fosse para quebrar a sua honra, né? Era como para o deixar humilhado perante a sua comunidade, né, os seus irmãos negros. Era muito comum também desses homens serem estuprados na frente de seus companheiros, na frente, né, de toda ali a população, para servir como exemplo. E aí, muito desses negros, para evitar tanto o castigo físico ou a humilhação, né, perante aquela sociedade ali daquelas pessoas negras, ele simplesmente aceitava, né? Fazia o serviço da melhor forma possível, era o mais proativo possível, tentava entregar o melhor resultado para que esse tipo de humilhação e esse tipo de castigo não ocorresse. Muitos negros chegaram a ser castigados no tronco e serem mortos amarrados nos troncos com chibatadas. E aí variava de acordo com a vontade ou o prazer, né? Porque sentia prazer naquele castigo, seja ele qual fosse. Então isso também era muito comum, né? Do negro ele apanhar até a morte, e esse até a morte era para servir de exemplo. E aí tinha uma coisa muito, como é que eu posso dizer, muito íntima que acontecia naquela época, que é o chamado banzo, quando o negro ele entrava num sistema, né, de tristeza profunda, que hoje, acredito eu, a gente pode comparar aí com uma depressão, que é uma doença seríssima. O negro ele entrava naquele sentimento de banzo, que era assim que era chamado na época, e aí ele acabava por morrer, se recusava a comer, ficava doente e acabava por morrer. O negro aqui no Brasil, as colônias de escravos aqui no Brasil, né, a colônia brasileira, na época do Brasil colônia, ela foi uma das piores para os negros.
Ela foi uma das piores em todos os lugares e foi a que mais durou, né? Quase aí 400 anos de escravidão. E aí, outro ponto só para a gente poder finalizar tudo isso, que eu queria trazer para vocês, é que além das negras, né, elas terem todo o trabalho, ai dela se ela fosse bonita, né, aos olhos do Senhor. Aí ela era estuprada, né, várias e várias vezes por esse senhor. Os filhos que nasciam dessa, como é que eu posso dizer, desse estupro, até ele chegar a uma certa idade, depois ele também era colocado como escravo. Quando as sinhazinhas, né, que eram as mulheres dos senhores, elas não matavam essas crianças para como é que fala, para atacar mesmo a negra, né, como se a negra tivesse culpa. E outro termo também que é usado é o dito a cor do pecado, né? Que é um termo pejorativo, é um termo racista, porque ele sexualiza, né, o corpo do homem e da mulher negra, e é como se eles colocassem a cor do pecado, ela tanto tá ligada como se o senhor fosse obrigado a fazer todas aquelas práticas por conta da cor daquele indivíduo, né? E também depois ela vai ser ligada também às religiões, também quando começar a surgir aí as religiões de matriz africana e todo o seu, como é que eu posso dizer, toda a sua complexidade, ela também vai ser referida à cor do pecado como, como se eles estivessem exercendo algo pecaminoso. E aí a gente vai ter várias estruturas, né? Durante toda essa escravidão também vão existir as fazendas de sexo, aonde eles vão ter o negro reprodutor, né? Que o negro ali ele era obrigado a pelo menos entregar para esse senhor 12 filhos ao ano, esse negro que é considerado reprodutor, e um termo muito machista e também racista que vocês já devem ter ouvido, é sobre a referência do, geralmente, provavelmente vocês já ouviram isso, que é quando o cara fala assim, aquela mulher ali, ela é boa para casar, ela tem a canela fina. Você quer saber se um cara é bom de trabalhar, uma mulher é boa de trabalhar, é só olhar a canela. E era assim que os senhores, na cabeça deles, né, avaliavam se aquele negro era bom ou não de trabalho. E aí, o negro da canela fina, né, ele era tirado e quando ele tinha, digamos assim, ele era um cara bem dotado, ele era tirado, né, para reprodutor. Geralmente, os outros negros que não eram reprodutores eram proibidos, né, de procriar, para que eles tivessem como se fosse um controle desse desenvolvimento desse negro. Então tinham as fazendas de sexo, as negras também que eram colocadas, né, como matriz, assim, matriz como a gente fala de gado, como a gente fala de animal, aonde esses negros, né, iriam ter relações sexuais com ela, eles teriam relações sexuais só com esse negro e com o senhor, que a tratava como um objeto, e logo também como um objeto sexual, como eu disse. E aí, essa negra, ela tinha que entregar ao longo da sua vida, essa vida sexual que geralmente começava com 12 ou 13 anos, logo quando, né, vinha a sua primeira menstruação. Algumas tinham o azar dessa menstruação descer antes, e aí a sua vida sexual começava antes. Então, ela tinha aí até os 20 anos que ter entregado pelo menos 5, 6 filhos para esse senhor. Ao longo da sua vida, ela tinha que entregar pelo menos 15 filhos, né, 15 escravos para esse senhor. E aí as meninas, né, elas eram muito mais caras, as bebês nascidas mulheres, elas eram muito mais caras, até mesmo para perpetuar esse projeto, né, esse projeto de estupro e de procriação para agradar os seus senhores. E aí sempre tinha a promessa de que se ela entregasse aquela quantidade de crianças, ela ia ser liberta, o que não acontecia, né? Todos nós sabemos que não acontecia. E aí, no próximo vídeo, a gente vai falar de toda a estrutura abolicionista, que mais para frente, né, quando a gente estiver falando ali no Brasil Colônia, de toda a estrutura abolicionista, de toda a luta, né, de algumas figuras aí bem interessantes. E eu até anotei aqui para vocês o livro que eu quero deixar, né, para vocês lerem a respeito disso, dessa luta, né, pela abolição, para a gente começar a esquecer Princesa Isabel, que ela não tem esse protagonismo, nunca teve. Então eu gostaria de deixar aqui para vocês uma dica de livro, que é da Ângela Alonso, que é Flores, Votos e Balas, para que a gente comece aí a pensar toda essa questão abolicionista para quando a gente for conversar a respeito no Brasil Colônia. E no mais, muito obrigada mais uma vez, e por hoje é isso.